Bora ver aqui a análise. Gente, quem puder mandar uma inscrição aí, manda, tá? Vai 95% pra gente. Essa é a história mais triste e pesada de One Piece, é a origem de Bonnie e Kuma revelados, né? E... A vambora. história de Kuma é uma tragédia. Escravizado por conta da sua raça, teve seu pai assassinado na sua frente e presenciou os governantes do mundo caçarem dezenas de milhares apenas por esporte. E mesmo assim, Isso tudo foi que ele triste, quer hein, mano? fazer é Então. ajudar as pessoas. Ele se coloca em sofrimento repetidas vezes por todos os outros. E apesar de tudo que ele faz, o seu legado é o de um tirano. De uma máquina sem sentimentos. Mas Tô tentando a escrever uma verdade hora da vez e muito tamo mais junto, do que mano. isso. Nós conhecemos elas. Porque entre o cinza dessa história temos a origem de uma joia. Bonnie, e a pergunta que fica é: quem é Geraldine, seu né? verdadeiro pai? A resposta não é fácil e pode te chocar. Quer saber tudo sobre como nasce? Pelo que eu entendi, né? A mãe dela foi forçada a... Pelo que eu entendi, não é ele. Não é ele, não. Pelo A que Bonnie entendi, não é filha dele É, biológica, né? Olha, o pessoal tá com um bagulho de inscrição fundador, e hein? fundador. Olha ali, sim, sou almanac, caraca. Então, eu entendi isso, né? Sim, os tiranos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. É filha de criação, exatamente, mas, tipo, a mãe dela foi forçada. Fala galera, Evandro a se Fusari com mais um deitar vídeo com pra o vocês. Como é que dragão vocês celestial. estão? Mais ou menos, Não é? tá? Meio pra baixo assim. Vamos começar animado esse vídeo aqui, porque Ah. esse é um dos melhores capítulos de One Piece. Um dos mais cinzentos, trágicos. Ele sempre fala isso. E acaba de alçar tá vendo Kuma como ele muda ao assim, panteão fundo? de personagens Então, ele só mais muda o fundo, queridos a da imagem trama. dele. Ele realmente merece um final feliz. E tem Manga muita aqui. coisa legal de construção do mundo de One Piece aqui. E por que os revolucionários se fazem tão importantes? Quem é o pai da Bonnie? Por que o Dragon não foi resgatar a Jeanne? Tudo isso respondido nesse vídeo. E mais uma coisa pra te deixar animado. E ela tem a ver aí com o seu futuro. Porque Olha se você aí. é como eu, tem Uau! Link na descrição do mangá aqui, hein? Olha lá, quem quiser assinar a Lura. Link Vai na lá, descrição na dá dele. ali. descrição. Recadinho dado, vamos agora nos aventurar pelas A áreas Lura, eu já assinei a Lura. cinzas de One Piece 1098. É o pedido de capa, né? Então Que é vamos o lá, meus Brook. amigos, temos essa capa desse capítulo com uma mensagem do Oda sobre ele não ter finalizado os manuscritos. E isso é realmente algo raro, eu não me lembro de nada assim na série de One Piece. E eu torço para que Oda esteja bem. Possivelmente isso aqui vai ser corrigido para o lançamento oficial que sai nos domingos, ou então no lançamento do volume. Vale destacar também que a tinta e sombreamento geralmente é feita pelos assistentes do Oda. Portanto, pode não ser um problema do autor, mas como não temos certeza, ficamos torcendo pelo melhor. Outra coisa aqui, esse pedido de capa, Noda Skywalker, que é uma pessoa que envia solicitações frequentes de desenhos de capas. E o curioso dessa figura aqui, além de aparecer bastante Caraca. nessas capas de One Piece com seus pedidos, é que ele tem sua própria página no Twitter, onde ele esconde o rosto em todas as fotos, adora viajar e tem um peixe como avatar, exatamente como Eiichiro Oda se desenha na série. Então sim, meus amigos, É o próprio Eiichiro Oda? Oda Skywalker é quase certamente ser o próprio Oda. E eu acho que eu nunca falei isto pra vocês. Inclusive, se você quiser Caraca. seguir ele, é só Que buscar doideira. no seu nome. Mas lembrando que ele usa um pseudônimo aqui. Então não esperem interações reais dele se revelando como Eiichiro Oda ou qualquer coisa sobre a série. Mas fica aí a curiosidade que sim, o Oda tem uma conta oficial e essa é a única que existe. Outra coisa, esta pode ser a história de fundo mais sombria que Oda já escreveu e ainda nem acabou. De uma forma estranha, essa arte inacabada do capítulo aumentou muito o impacto que ela causou. Nossa história começa logo após a Jeanne ser sequestrada. O exército revolucionário tornou-se muito mais ativo nas revoluções e a linha temporal aqui ocorre simultaneamente com aquele incidente da queima do Terminal Cinza no reino de Goa. Kuma tornou-se muito mais intenso nas batalhas e até imprudente nos seus avanços. Uma das rebeliões carecia de ajuda Tem um nick e o ali. Kuma terminou a Colocaram. batalha nessa ilha completamente sozinho. Essa intensidade surge com a revelação de que Jeanne foi sequestrada para se tornar a esposa de um Tenryubito em Mary Joyce. É relatado que toda a tropa do exército revolucionário da Jeanne foi aniquilada em um ataque surpresa do governo mundial. Jeanne não só foi obrigada a se casar com um nobre mundial, como também acabou tendo uma filha. A criança
é Bonnie. E uau, já começamos intenso. Obviamente fica fácil interpretar que a Dini foi forçada a fazer coisas que não queria. Eu não posso nem dizer a palavra aqui por conta dessa censura estúpida do YouTube em relação a algumas palavras. Mas eu creio que vocês sacaram o que aconteceu. Já o fato dela ser sequestrada para virar esposa de um dos nobres mundiais, isso não é novidade. Aliás, atrocidades feitas pelos Tenryubitos não são. Quando São Charles estava lá em Shabode, ele acabou pegando uma enfermeira que passava pela ilha para tornar ela sua 13ª esposa e ainda atirou no noivo da coitada na sua frente. O que chama atenção aqui é um ataque direto aos revolucionários para capturar a Dini. Alguém estava de olho nela há muito tempo e pode ser alguém que esteve em God Valley, o que torna as coisas ainda... O Cinso Luiz comentou: One Piece fica ruim depois de Wano. Oxi, tá doidão, fi? Tá doidão, mano. Tá doidão, Luiz? Bait fraco. Ali, alguém colocou ali, ó. Bait fraco. Mais nojentas porque a Dini tinha 13 anos na época de God Valley. E eu vi muita discussão também de por que o Dragon não salvou a Dini. Comparações que eu acho até absurdas com o Fisher Tiger. Vamos lá, galera. A dinâmica do Dragon e dos revolucionários ela é diferente dos piratas ou do Luffy, de qualquer outra figura. Eu gostaria de salientar que o Fisher Tiger foi escravizado e mantido em Mary Joyce. Então ele provavelmente adquiriu conhecimento sobre o seu sistema de segurança, seu layout, atividade de guarda, entre outras coisas. Embora Dragon e o primeiro exército revolucionário provavelmente não possuíssem tal informação, vimos nos tempos atuais o quão difícil foi o ataque a Mary Joyce para o resgate de Kuma. Isto só aconteceu depois que eles se estabeleceram com 8 nações aliadas ao seu lado, armas roubadas de Dressrosa, entre outras tantas conquistas. Mesmo assim, eles tiveram que entrar escondidos no evento anual da Reverie. Então um ataque a Mary Joyce na captura da Dini era sentença de morte para a causa deles. Não acabava a causa, Dragon com Luffy ou qualquer outro personagem. Dragon deve ser o que mais sofre por ficar de mãos atadas e ainda ver Kuma dando tudo de si. É como o Garp na execução do Ace. Então entendam uma coisa, esse flashback deve ser o mais sombrio de One Piece. Ele começa com caça humana, genocídio ativo de uma ilha e escravidão. Agora temos sequestros, atos forçados que vocês entendem o que eu quero dizer. E até um governo queimando pessoas em suas casas, como presenciamos no fim desse capítulo. Já tivemos muitos desses conceitos antes, mas o Oda ele está condensando isso ao invés de deixar espalhado pelos mais de 1000 capítulos da história. Ele está fazendo aqui um ótimo trabalho ao mostrar o quão necessário é o exército revolucionário. Indo um pouquinho além, a Dini uma vez capturada... Isso daqui é um bagulho muito massa que tá tendo em One Piece, porque não é só o protagonista que tá fazendo tudo. Não é só o Luffy sozinho que tá indo lá e destruindo as nações e tal. Não, mano, precisa de... A parte política precisa estar funcionando, né? Nada muda com um cara só. Normalmente você precisa de uma força popular pra mudar. Sim. E a força popular que a gente tá vendo aqui, ele tá retratado como um exército revolucionário, que é muito massa a gente ver isso daqui na história, né, mano? A Dini, uma vez capturada, pode, quem sabe, vocês estão aí? Decidido Chat. permanecer em Mary Joyce. Eu gosto quando vocês ficam comentando, não gosto quando vocês ficam quietos, não. Informações aos revolucionários. Isso explicaria por que não há painéis não. deles tentando localizá-la ou libertá-la. Difícil. E se você pensar dessa forma, a frase dita por Dini finalmente... conseguir voltar e o tom da conversa telefônica fazem um pouquinho mais de sentido. Também está relacionado aí, quem sabe, as suas habilidades de escuta telefônica que foram estabelecidas anteriormente. Eu sei que é um pouquinho difícil de engolir essa ideia, mas talvez serve para amenizar esse sentimento mútuo que todos têm de raiva por deixarem ela presa. Bom, 2 anos se passaram com Dini presa e estamos há 12 anos atrás na linha temporal. A Dini ela acabou contraindo uma doença mortal chamada escama de safira, que é uma doença muito rara, ainda mais rara do que a síndrome do chumbo branco que o Lau contraiu. Quando os pacientes entram em contato com a luz natural, seja a luz do sol ou luz da lua, a escama de safira faz com que todo o seu corpo fique azul e a sua pele fique mais dura, como se estivesse realmente nascendo escamas. Bonnie é uma criança que nasceu de Dini e do Tenryubito que a sequestrou. E a Dini ficou irreconhecível devido a esta doença terrível. Então o nobre acabou soltando ela. E é quando ela voltou para o reino Sorbet e deixou Bonnie aos cuidados... Que é?
Sensobia comentou, ainda não cheguei nessa parte, mas está me fazendo ficar ainda mais interessado na obra. Cara, é muito bom. Mano, tá muito interessante essa Cara, parte pra do One Piece. mim, essa parte de agora, né? Pós o ano, Qual é o nome? Egghead Egghead. é a melhor parte de One Piece, por enquanto. Desde, Sim. nossa, há muito tempo, sério. Porque tá tendo respostas. Muita revelação, Muita muitas coisa respostas, real. assim, tá, tipo, Que aí talvez tá a bem galera que só interessante. curte lutinha não vai curtir. Eu quero que essa galera se foda, com todo respeito. Mas, mano, quem curte história, É a parte mais de história de One tá Piece. muito bom mesmo, cara. Tá muito bom. Dos mais velhos da ilha. Pelo fato dela navegar em plena luz do sol para voltar para sua casa, a sua doença evoluiu a níveis mortais. E então, Ginny liga para o exército revolucionário de dentro da capela onde ela morava com Kuma. Não foi uma ligação de alegria, foi uma chamada de despedida. E durante a conversa, eles identificaram a localização da Ginny. Então, o Kuma se teletransportou para o reino de Sorbet. Ginny então diz uma última coisa para Kuma, mas ele não conseguiu escutar. Tudo porque ele estava se movendo em direção para onde Ginny estava. Ecoando pelos ventos, as palavras inaudíveis para Kuma foram presenciadas apenas por nós, espectadores da tristeza. Ginny disse: "Eu te amo", só que Kuma nunca mais escutaria isso novamente. Nossa. Nossa, A forma que o mangá que caraca. conta também é muito Nossa, triste. ele pega no fundo no teu coração. Kuma então chegou ao reino Sorbet, o único lugar possível que a Ginny iria, mas ela já estava morta quando ele chegou lá. Kuma acabou fazendo um túmulo então para a sua amada. E vamos lá, galera, tem muita coisa pra gente conversar aqui. Primeiro de tudo, que eu acho que vale até um ponto de interesse, é o nome da Ginny sendo romanizado oficialmente aqui no túmulo. Essa cena do Kuma se movendo para o reino Sorbet e não conseguindo nem mesmo ouvir as últimas palavras da Ginny, onde ela lhe disse que sempre o amava. Cara, isso me pegou muito forte. A morte da Ginny, ela é pura depressão, é muito cinzenta essa área que a gente está entrando aqui. É facilmente um dos momentos mais sombrios de todo o One Piece. E esses flashbacks, eles acabam até entrando no limite dos tópicos que o Shonen aborda. Temos relações forçadas, escravidão, limpezas étnicas e muitos outros tópicos pesados. Além de Hunter x Hunter, que é uma das minhas séries favoritas. E mesmo assim, nem Bom foi dia. tão direto o foco. Bom dia. Eu não me lembro de ver um Shonen mainstream como esse se preocupar com esses tópicos bem delicados e andar nessa linha tênue como Oda vem fazendo. Que é uma linha que te choca sem necessariamente mostrar o ato em si. Ele já... Mano, por isso que eu falo, tipo assim, normalmente o shonen é feito por gente muito nova, cara. Sim. E a galera que é muito nova não tem maturidade. Isso é normal, porque quando a gente é mais novo, a gente, mano, não conhece muita coisa. A gente ouve falar muito, mas viveu pouco. E quando a gente vive mais, a gente vai tendo mais maturidade pra lidar com certas informações, entender como a gente dialoga, entender como funcionam certas coisas, né? E tudo mais. Mas, cara, o Oda ele teve a chance de criar um shonen na época que todo mundo cria, que é jovem, e envelhecer a história conforme ele envelheceu. Sim. Então, a história, com esses tópicos cada vez mais políticos, densos, sensíveis, ela se torna mais madura porque o Oda se tornou mais maduro, né? E a gente tem poucas oportunidades de ver isso acontecer, tá ligado? Porque Hunter x Hunter é muito mais sombrio e tem temas tão mais profundos do que o próprio Yu Yu Hakusho. Cara, porque quando o criador fez Yu Yu Hakusho, ele era muito mais jovem, tá ligado? É verdade. E agora que ele tá com uma idade mais acentuada, ele tem mais maturidade pra lidar com certos temas e abordar o gênero de tema diferente, né? Então mano, é óbvio, né? Se você tentar escrever um texto com 10 anos, vai sair um texto, com 15 vai sair outro, com 20 vai sair outro, e com 60 anos vai sair outro texto. Então, é isso que acontece no mangá também, né? Ele ganha mais controle do rolê. O que foi? Gostou? Esse povo que fala bonito não gosta. tinha feito isso em outras Eu gosto passagens. desse A gente povo tem que sabe Big falar Mom com bonito. seus amiguinhos lá. Ou então com o Análise. Flamengo e Viola, que inclusive foi dito Como pode ser tão sábio tendo apenas 18 anos, Silvio? que eles já tinham gente, um às vezes, relacionamento né? abusivo. O Oda falou um pouquinho disso em um SBS. E é especialmente foda. surpreendente que depois que vimos o Gear 5, que fez muitas pessoas
passarem a acreditar que o One Piece era muito infantil e que só iríamos sorrir daqui pro fim. E realmente, depois de toda essa dor, confesso que precisamos que um Gear 5 do Luffy volte aí para nos fazer sorrir novamente. Eu até estou me perguntando como Oda vai resolver essa história dos dragões celestiais, porque eu não consigo ver eles como um personagem que tenham redenção, nem sei se eles merecem. Não. Eu acho que todos eles vão acabar morrendo. Claro que Oda não colocaria nossos protagonistas matando ninguém por vingança. Quem pode fazer isso é o próprio Musama. Talvez algum sacrifício final e maluco aí desses nobres que eu tenho certeza que ele despreza. Ou quem sabe na destruição da Red Line, onde Mary Joyce vai ser obliterada no processo. Após isso, Kuma decidiu criar Bonnie com a ajuda dos mais velhos. E é assim que ele se torna pai. Aí vai ser o Kuma All se Blue, né? teletransporta para ajudar O o quê? exército Sei lá. revolucionário de vez em Por aí quando. vai E ser o All podemos Blue, ver talvez. essas montagens de atividades que o Kuma teve com eles, incluindo ele treinando Sabo. Ele divide o seu tempo entre criar a Bonnie e as revoluções. Kuma acabou voltando a sorrir pela primeira vez desde que Ginny desapareceu. E então viveu momentos de alegria com sua filha. E eu realmente ri muito alto aqui quando eu notei que o Kuma colocou uma gaiola Uma grade. Sim. enquanto a Bonnie dormia e era Pra proteger. não esmagar ela. Mas infelizmente Bonnie também começou a desenvolver a doença da escama de Safira. E isto levou o Kuma a tomar a decisão de abandonar o exército revolucionário e Queria ver um dragão celestial fora do padrão, um desenvolvido que fosse contra esse sistema horrível. Mas A tem. gente já viu, né? Os pais do Doflamingo, eles eram assim. Eles eram dragões celestiais que eles foram Sim. contra, tanto que eles desceram de Marijós e foram mortos pela população. Só que eles... E teve um Foram lá de que base. também sofreu, né? Que Mas teve outro quando também, teve na né? reveria lá, teve um que foi contra Sim. a Shirahoshi ser pega lá e ele acabou sofrendo também as consequências lá Só dos que se caras. os caras se revelar demais, né? É. Dá ruim. cuidar dela. O Dragon permitiu e disse ao Kuma que perguntaria a todos os médicos que ele conhecia É, também se que algum o Tahimi deles salvou. tinha algo Exatamente. que pudesse ajudar a Bonnie o que com o sua Tahimi doença. salvou. Alguns anos se passaram, Bonnie agora tem 5 anos e briga com alguns garotos que a chamam de vampiro porque ela não pode sair para o sol. Ela dá uma lição nesses garotos e podemos ver que ela já tem uma escama de safira brotando no seu rosto, mesmo ela não saindo na luz do sol ou na luz da lua. Mas o Kuma anima e diz que ela tem uma joia. E agora sabemos o porquê do nome dela ser Jerry Bonnie. E isso é surreal, galera. Acabamos banalizando Oda, chamando ele de gênio apenas por piadas e memes. Mas isso aqui, meus amigos, isso aqui é genialidade. Simples, belo e agridoce. Fanboy. Por isso que ela se chama Jerry Bonnie. E o simbolismo de Nika ser um deus do sol e a doença da Safira Azul que impede as pessoas de ficarem expostas ao sol não é à toa. É realmente uma doença de pessoas privadas da sua liberdade. Eu realmente acredito que acaba sendo uma doença Boa análise. autoimune. Caraca, essa análise aqui foi Não é nada precisa, passado fala aí. dos nobres a Ginny e consequentemente a Bonnie por qualquer tipo de relação. O uso de capacetes dos dragões celestiais nada tem a ver com qualquer tipo de doença. Porque já temos nobres que não utilizam isso. Inclusive alguns que andam no... Pessoal que tá seguindo aí, ó, Sinsou Geek, João Pedro, Itachi e tal, comentem no chat, tá? Obrigado por gente, seguirem. Estejam ativos no chat. conversem Escrevam, com a escrevam, gente. conversem. Ó, o Juno Jinsei acabou de seguir, mano. Se você tá seguindo aí, ó, Então, conversa com a gente. Ó, ó da Gênio, o Sinsou Geek tá ali, ó. Obrigado aí por seguir, mano. É nóis. Comentem, Comenta aí, eu quero pô, ver mais comenta interação aí, no pô. chat. E mais, quem Interajam. quiser, puder, tiver condições, todo mundo que tá aqui já ajuda só assistindo. Uhum. Obrigado. Colem todos os dias e assistam com a gente. Quem tá aí no YouTube, cola nas lives aqui, link tá na descrição, kik.com/SinsouSilva, cria sua conta e cola na live. Deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Mas quem puder também manda um sub, tá? Nossa meta quem aqui conseguir mandar aí, ajude nós. é 20, né? É pouquinho. sol sem qualquer tipo de problema. Mas tem 95% esse simbolismo vai pra muito gente. forte de ser uma doença que priva as pessoas de ver o sol. Outra coisa curiosa aqui sobre as safiras azuis é que aqui no nosso mundo ele é conhecida como a pedra preciosa de Saturno. Saturno se referiu à Terra como superfície em Egghead. Ginny usou o mesmo termo quando foi liberta do seu cativeiro. Vamos esperar ser a tradução oficial sobre esses pontos. Mas o fato de safiras azuis serem ligadas ao planeta Saturno e essas frases serem parecidas, bom,
Pra ser sincero, eu espero que não seja isso. Eu sinceramente espero que o Saturno não seja pai biológico da Bonnie. Nossa, porque seria isso muito tornaria tenso, cara. Nossa, tudo que ainda mais Nossa. nojento do que já é. Apesar de ser uma boa Caraca, você tá para uma maluco, bela mano. vingança lá em Egghead, porque certamente vai recontextualizar a Bonnie esfaqueando Saturno e dizendo em como ele matou o pai dela. Também explicaria Nossa. por que ele foi tão tolerante em não destruir a Bonnie Nossa, imediatamente cara, não. após esse golpe. Mais ainda porque a Gente. Kainu suou frio quando encontrou com ela. Porque ela Nossa, pode você ser tá maluco. filha de alguém muito importante. Vemos então que o Kuma não sabia como tratar a What? doença da Bonnie, então proibiu ela de sair da igreja para evitar a luz natural. O Kuma começou a trazer livros para ela sobre diferentes ilhas para ler, e então o Kuma pergunta a Bonnie se você pudesse viajar, para onde você gostaria de ir. Isto, mais uma vez, me quebrou. Junto com a origem de Jerry no nome de Bonnie, essa frase, se você pudesse viajar para onde gostaria de ir, é o que o Kuma utiliza lá em Thriller Bark com a Perona. E assim, galera, acabou virando a sua frase de efeito sempre que ele usava o seu poder. E tinha um sentimento tão ameaçador. Só que isso mudou completamente agora com o contexto verdade. de onde ela surgiu. Ela nasceu pelo amor à sua Cara, obrigado aí, Gea. Tamo Eita, junto. geada. Valeu, mano. É nóis. Usando Nossa. o seu salário. Usando o seu salário a nosso favor. Caraca. Oh, mas isso aqui é muito pesado mesmo, né, velho? É, velho. Então ele tava, tipo, o rolê da libertação, né, mano? Onde você gostaria de ir, se você pudesse ir pra Uhum. qualquer lugar? Era uma frase que ele antes parecia que... como Pra onde você iria? Pra perto de você. Eu responderia o mesmo. filha. E após isso, o Kuma e a Bonnie curtiram Eu sigo vocês no juntos, YouTube, tamo dançando, junto, Geek. vivendo a sua Obrigado. vida, até o dia em que o Kuma acabou conversando com um novo médico sobre a doença da Bonnie. E esse médico Ó, pra quem não conseguisse se inscrever pelo Opera GX, tem outro navegador. Pra mim também estava dando problema. Ó, o Jada falou aí que quem não tá conseguindo dar sub pode ser um navegador também, galera. E eu também não consegui logar ontem pelo Opera GX, mas com outro navegador eu consegui. Ah, deve ele ser isso. explica que embora a Bonnie nunca tenha entrado em contato com a luz natural, a doença ainda iria piorar com a idade dela e ela acabaria morrendo quando completasse apenas 10 anos. Bonnie escutou a conversa, mas só ouviu a parte 10 de por anos. volta dos 10 anos. E ela ficou muito feliz porque entendeu errado. Ela entendeu que estaria curada quando completasse 10 anos. E o Kuma sempre lhe disse com bastante otimismo que um dia essa doença seria curada. E agora ele se via numa encruzilhada porque não podia contar a verdade e não sabia o que fazer com ela. Mais um ano se passa. Bonnie tem 6 anos e o capítulo termina com Bekori, o ex-rei do reino Sorbet, retornando para começar a matar cidadãos da ilha. As pessoas então pedem ajuda a Kuma, sem descanso. A tristeza nunca acaba. Bom, a idade da Bonnie acabou sendo confirmadíssima aqui. Como ela tendo 12 anos, ou seja, ela é realmente uma criança, acertamos essa. Sua aparição em Shabold era sua forma real. eu E é fico anotando interessante aqui que ela umas sobreviveu à doença, visto que deveria morrer quando tinha 10 anos. O piercing no olho da Bonnie está encobrindo sua escama azul, que provavelmente está curada ou foi interrompida. Temos uma ideia interessante que talvez a sua Akuma no Mi da idade possa retardar o avanço dessa doença. Mas Sim. ela estaria exposta às luzes naturais atualmente. Então me leva a Ela foi acreditar curada, que de algum talvez jeito. não seja sua fruta e que ela foi curada sim. Eu espero que ela até Talvez o Vegapunk aí possa ter revertido de alguma forma, né? Ah, Ele, pode ser. ele entrou aí pras experiências por causa disso, né? tenha se curado e tenha que substituir essas suas escamas por joias reais. Agora vem a pergunta, será que o Kuma ele fez um acordo com o governo mundial para conseguir curar a Bonnie? Ele se tornou um Shichibukai e iniciou o projeto pacifista por conta disso? Eu confesso que soa muito estranho Dr. Vegapunk forçar Kuma a um acordo e transformá-lo em um ciborgue para salvar a Bonnie. Ele não pediria nada em troca de salvar a vida de uma menina. E ele simplesmente faria isso de bom grado. Eu aqui no Talvez ele episódio não tenha pedido 400... pro Vegapunk, né? Eu aqui no episódio 400 fingindo entender tudo. Cara, quando você Ixi, chegar por fi. aqui, mas vai ser um abafo. O bom é que você não vai entender nada. E aí tá tudo bem pra você. É. Tipo, mano, pra você não vai ter muito contexto. Mas continua assistindo que é bom, velho. Só que lembre, Vegapunk
é o especialista em frutas do diabo e tecnologia e não um médico. Então talvez ele tenha ensinado a Kuma que ele talvez possa salvar a sua filha de uma outra forma. Que ele poderia fazer isso graças à sua fruta da pata. No capítulo anterior, o Kuma, quando estava curando os velhinhos, ele disse que só podia tirar doenças leves. Mas isto pode ser por conta de que ele tinha que absorver aquela pata de dor, senão ela voltava para o dono. Pode ser que a sua fruta pode realmente tirar a doença mortal de qualquer pessoa, mas ele tem que absorver essa doença. E ele só faria isso por 2 pessoas na vida, Ginny e agora a Bonnie. Kuma pode ter tirado as escamas de safira da Bonnie e passado para ele próprio. E então Kuma se transformou em um ciborgue voluntariamente para quem sabe um plano maior. Pois de qualquer maneira ele teria que enfrentar essa doença. E depois foi forçado a remover todas as partes de si mesmo queimadas pela escama de safira, que talvez progrediram mais lentamente do que nos humanos, porque Kuma é da raça dos bucaneiros. Também casaria muito bem com ele sempre utilizando algumas proteções solares, né? Ele usa chapéu, óculos escuros, luvas. E notem que isso também se encaixa na linha temporal, já que o médico disse que a escama de safira mataria Bonnie no máximo em 5 anos. E é exatamente o ano em que o Kuma se transformou totalmente em um pacifista. Confesso que esse capítulo é um verdadeiro soco no estômago. Yoda, sem querer, conseguiu fazer as cenas doerem muito mais com esse estilo artístico áspero e inacabado. É uma construção incrível de mundo onde o autor acaba abrindo mão de vislumbres de sorrisos, esperança e liberdade apenas para tirar tudo isso e lançar uma sombra maliciosa para justapor a brutalidade que é o mundo de One Piece. E seria esta a história mais triste que já vimos até agora em One Piece? Na minha humilde opinião, sim, ela oblitera histórias como do Senhor Pink, Robin, Lau, porque isso é verdade. Ponto. Vamos pegar Robin e Lau aqui, eles pelo menos encontraram uma felicidade com seus novos companheiros. A vida do Kuma é o verdadeiro inferno desde o seu nascimento. E sabemos que eventualmente ele ainda perde a sua personalidade e se torna um ciborgue. Ele nasce... É a história mais triste de One Piece. Dá pra fazer uma música, hein? Dá. Cadê? Uma bem triste. Quem faz música triste? Bora, Max, dali. Max faz música triste, JRP dali, faz Max. música triste. Nova Trupe, não é? Como um tirano. Eu realmente espero que o Kuma chegue e salve o Luffy. Taka faz mais melancólica, né? Porque nosso grande urso merece realmente um final feliz. História capítulo, foda, né, galera? Sim. Caramba, fazia tempo que eu não li um capítulo assim que mexia, né? Você termina o capítulo assim. E ainda mais porque o Evandro, ele é pai, né, mano? Ah, é verdade. E ele é pai de menina. É pai de menina. Então imagino que pra ele deve ter sentido bastante esse capítulo, mano. Porque ele deve ter se colocado no... Você também é pai de menina. Da Nami. Você tem a Nami. Você se sente até meio triste, meio down, meio pra baixo. Tava tão acostumada a dar risada, a sorrir, a ver as maluquices do Luffy e de outros personagens. Kuma entrou pra um patamar que eu nunca tinha visto antes. Eu vou fazer até depois um vídeo somente da história do Kuma, porque ele merece pelo menos essa homenagem nossa, né? Vamos ver se ele vai ter um final feliz. Eu torço que sim. Eu acho e aí, que não. O que você achou desse capítulo? Quem é o pai biológico da Bonnie? A escama azul é uma doença autoimune. Eu acho que ele vai ter um final triunfante. Não feliz, mas ele vai triunfar no final. Ah, pode ser. Deu pra entender? Tipo assim, ele vai ter algum objetivo que vai ser concluído. Tá, e ele vai triunfar no final. Beleza. Talvez ele morra com isso. Mas ele vai triunfar. Mas não acho que ele tenha um final feliz, não. Ou pode ser transmitida. Tem alguma teoria sobre isso? Compartilha aqui nos comentários, adoro ler seus reviews. Se você gostou... Caraca, imagina o Kuma retomando a consciência, olhando pra Bonnie e falar, filha, eu te amo. Ah, verdade, porque ele não ouviu a mãe dela, né? E ele fala pra ela... E ele pode falar pra ela que ele ama ela. Nossa, aí é tenso, hein? Esse vídeo, deixa um like, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir. Fui. Muito bom. Curti, hein? Comentem aí o que vocês acharam também, quero opiniões.